Você já parou para observar aquela pequena névoa mental que surge no meio da tarde, ou aquele momento angustiante em que o nome de uma pessoa querida simplesmente desaparece da sua língua, como se nunca tivesse existido em toda a sua vida? Você acredita piamente que esses lapsos de memória são apenas o peso natural dos anos ou o preço inevitável de ter passado da marca dos 60 anos de idade em um mundo cada vez mais acelerado? Se você ou alguém que você ama já percebeu que o raciocínio está ficando mais lento, que o foco se dissipa como fumaça e que as lembranças mais preciosas parecem estar se esvaindo entre os dedos, eu quero que você pare absolutamente tudo o que está fazendo agora e me escute com uma atenção profunda, imersiva e quase absoluta. O que eu vou te revelar hoje não é um diagnóstico genérico de velhice, mas sim uma denúncia grave e fundamentada sobre o que você está colocando no seu prato todos os dias, muitas vezes acreditando estar fazendo o melhor para a sua saúde. Existe uma verdade silenciosa, sombria e devastadora que a indústria alimentícia esconde de você sob rótulos coloridos. Existem 4 alimentos específicos, consumidos rotineiramente nos lares brasileiros, que estão literalmente destruindo as suas conexões neuronais e acelerando o processo de demência de forma artificial e cruel. Eu vou te mostrar como esses venenos modernos estão atravessando a sua barreira hematoencefálica, inflamando as suas células de defesa e roubando a sua identidade pedaço por pedaço, dia após dia. Este vídeo não é apenas um guia nutricional. Ele é um alerta de sobrevivência cerebral para proteger o tesouro mais valioso que você possui, que é a sua consciência, a sua autonomia e a história de uma vida inteira. Sou Beatriz Lima, especialista em saúde e longevidade do idoso, com mais de 12 anos de atuação direta no estudo da neuroproteção e da biologia complexa do envelhecimento saudável. Durante mais de uma década, eu estive na linha de frente, acompanhando centenas de pacientes que chegaram ao meu consultório devastados, acreditando estarem condenados ao Alzheimer ou à perda de memória severa, apenas para descobrir que o verdadeiro inimigo não estava nos genes, mas sim escondido na despensa da própria cozinha. Eu dediquei a minha carreira inteira a entender por que o cérebro de uma pessoa de 60 ou 70 anos se torna tão vulnerável a microinflamações causadas pela dieta ocidental moderna. O que eu vou compartilhar com você hoje é o fruto de uma análise rigorosa de estudos de ponta da Universidade de Harvard, da Unifesp e de centros de excelência na Europa, que provam categoricamente que a memória não se perde apenas pelo passar do tempo, mas sim pelo que ingerimos em cada refeição. Se você quer manter a sua mente afiada como uma navalha, se deseja continuar sendo a protagonista da sua própria história e não quer se tornar um fardo emocional ou financeiro para a sua família por causa de uma doença cognitiva perfeitamente evitável, se inscreva agora neste canal e ative as notificações. Este é o seu espaço de verdade dura, onde a ciência da longevidade é dita sem as amarras da publicidade e sem os interesses das grandes corporações. E eu quero começar com uma pergunta para você refletir e deixar aqui nos comentários. Você sente que a sua memória era muito melhor há apenas 2 ou 3 anos? Ou você percebe que o seu foco está desaparecendo gradualmente, como se uma névoa estivesse cobrindo os seus pensamentos? Escreva o seu depoimento abaixo, porque entender a velocidade da sua perda é o primeiro passo para recuperarmos o seu poder cerebral. Para entender por que o cérebro, após os 60 anos, é tão dramaticamente sensível ao que comemos, precisamos falar sobre a inflamação de baixo grau e a permeabilidade da barreira protetora. Imagine que o seu cérebro é uma central de processamento ultradelicada, uma joia tecnológica da biologia, protegida por uma barreira física e química chamada barreira hematoencefálica. Ao longo dos anos, essa proteção, que deveria ser impenetrável, vai se tornando mais fina, frágil e permeável devido ao estresse oxidativo. Quando você ingere alimentos altamente inflamatórios, substâncias tóxicas, metais pesados e moléculas de gordura oxidadas que antes eram bloqueadas,
passam a invadir o seu tecido cerebral, provocando uma reação em cadeia das células de defesa chamadas microglia. O problema central é que quando essas células ficam permanentemente ativadas por causa de uma dieta ruim, elas entram em um estado de frenesi inflamatório. Elas param de proteger os seus neurônios e começam a destruir as suas próprias sinapses, que são as pontes eletroquímicas por onde as suas memórias viajam. A neurociência moderna já classifica muitos casos de declínio cognitivo severo, como diabetes tipo 3, sugerindo que a resistência à insulina dentro do cérebro é a principal causa da morte neuronal acelerada. Se você continua alimentando essa inflamação com escolhas erradas, você está, na prática, enviando uma ordem bioquímica de autodestruição para o seu hipocampo, a região sagrada onde as novas lembranças são formadas e armazenadas. O primeiro alimento que eu jamais recomendaria para um idoso que deseja manter a dignidade da sua memória intacta são os óleos vegetais refinados e ultraprocessados, como o óleo de soja, de milho, de girassol e o famigerado óleo de canola. Você provavelmente cresceu ouvindo comerciais de televisão que diziam que esses óleos eram a escolha saudável para o coração. Mas a verdade clínica é que eles são terrivelmente ricos em ácidos graxos ômega 6 em excesso, que são altamente pró-inflamatórios quando não equilibrados. O perigo real, porém, reside na instabilidade química dessas moléculas. Quando esses óleos são extraídos sob alta pressão e calor, e depois novamente aquecidos na sua frigideira, eles sofrem um processo de oxidação lipídica violento, liberando substâncias chamadas aldeídos e peróxidos lipídicos, que são neurotóxicos comprovados. O seu cérebro é composto em grande parte por gordura. Ele é, essencialmente, uma massa lipídica. Se você fornece gorduras oxidadas, rançosas e de má qualidade para o seu organismo, as suas membranas neuronais se tornam rígidas, quebradiças e perdem a capacidade vital de transmitir impulsos elétricos. É como tentar rodar um software de última geração em um computador cujos fios estão enferrujados e oxidados. Estudos publicados na prestigiosa revista Nature mostram que o consumo regular desses óleos está diretamente ligado ao aumento de placas beta-amiloides e emaranhados de proteína tau no cérebro, que são as cicatrizes biológicas da doença de Alzheimer. Se você frita os seus alimentos ou tempera a sua comida com esses óleos todos os dias, você está fritando literalmente a sua capacidade de lembrar o que fez ontem ou o que planejou para amanhã. Imagine o caso da Dona Irene, uma paciente de 67 anos que atendia há cerca de 4 anos. Ela chegou ao consultório acompanhada pela filha, que estava desesperada porque a mãe apresentava uma confusão mental constante, crises de choro e uma depressão que nenhum medicamento parecia resolver. Ao analisarmos minuciosamente a dieta da Dona Irene, percebi que, por economia e hábito, tudo o que ela comia era preparado com óleo de soja refinado e margarina, que nada mais é do que a versão sólida e quimicamente alterada desses mesmos óleos. O corpo da Dona Irene estava em um estado de inflamação sistêmica tão elevado que o cérebro dela não conseguia mais produzir serotonina e dopamina de forma adequada, e os seus neurônios estavam sufocados por gordura trans e ômega 6 oxidado. Quando aplicamos o protocolo de substituição total dessas gorduras por opções ancestrais e estáveis, como o azeite de oliva extra virgem de boa procedência e a manteiga clarificada, o resultado foi surpreendente. Em menos de 90 dias, Dona Irene relatou que a cortina de fumaça cinzenta que envolvia a mente dela havia se dissipado completamente. Ela voltou a frequentar aulas de pintura e passou a se lembrar dos nomes dos netos e das datas de aniversário, sem precisar consultar o caderno de anotações. Este relato da Dona Irene ressoa com a sua vida hoje? Você sente que a sua mente está sempre pesada, cansada e lenta, mesmo após uma noite de sono aparentemente longa? Escreva nos comentários se você ainda usa esses óleos refinados na sua rotina e se você percebeu que a sua clareza mental diminuiu
conforme esses alimentos se tornaram a base da sua alimentação. O segundo alimento que entra na minha lista negra de destruidores da memória são os adoçantes artificiais sintéticos, com destaque absoluto para o aspartame e a sucralose processada. Muitas pessoas, ao cruzarem a barreira dos 60 anos, começam a usar adoçantes de forma indiscriminada para fugir do açúcar ou por medo do diabetes. Mas o que elas não percebem é que o aspartame contém fenilalanina e ácido aspartico, que em altas doses agem como excitotoxinas no cérebro. Essas substâncias estimulam os neurônios até a exaustão e a morte celular. Além disso, quando o aspartame entra no seu corpo, ele se quebra em metanol e posteriormente em formaldeído, uma substância altamente agressiva e tóxica que é usada para preservar cadáveres e que no seu cérebro causa danos permanentes às proteínas neuronais. Pesquisas extensas da Universidade de Boston acompanharam milhares de indivíduos por mais de uma década, e os resultados foram aterradores. Aqueles que consumiam apenas uma bebida dietética por dia tinham 3 vezes mais chances de sofrer um acidente vascular cerebral isquêmico ou desenvolver um quadro de demência total, em comparação com aqueles que não utilizavam adoçantes sintéticos. O seu cérebro é enganado pelo sabor doce, mas não recebe a glicose necessária para o esforço cognitivo, o que gera um estado de estresse metabólico profundo que desregula o seu foco, a sua atenção e a sua capacidade de retenção de dados a curto prazo. Se você acredita que está protegendo a sua saúde ao trocar o açúcar por gotas de veneno sintético, saiba que você pode estar trocando uma resistência à insulina por um dano neurológico estrutural que nenhuma pílula de farmácia conseguirá reverter. O terceiro alimento, que é um verdadeiro verdugo para a mente na terceira idade, são as carnes processadas e os embutidos de prateleira, como o presunto, a mortadela, o salame, a salsicha e até aquele peito de peru que a publicidade vende como leve e saudável. Esses alimentos são verdadeiros coquetéis químicos, carregados de nitratos e nitritos, conservantes potentes que servem para manter a cor rosada e evitar a proliferação de bactérias no transporte, mas que dentro do seu sistema digestivo e da sua corrente sanguínea se transformam em nitrosaminas. As nitrosaminas são moléculas perigosíssimas, capazes de atravessar a barreira hematoencefálica e causar danos oxidativos diretos ao DNA dos seus neurônios. Além disso, o excesso brutal de sódio e de glutamato monossódico presente nesses embutidos causa uma microinflamação crônica nos vasos sanguíneos cerebrais, reduzindo drasticamente o fluxo de oxigênio e de nutrientes vitais para as células do hipocampo. A medicina vascular já comprovou, através de exames de imagem de alta definição, que o consumo frequente desses produtos acelera a chamada demência vascular, que consiste em pequenas e silenciosas microlesões no cérebro que vão se acumulando de forma assintomática, até que a perda de memória se torne óbvia e incapacitante. Para o seu delicado sistema nervoso, um simples sanduíche de presunto pode ser tão traumático quanto uma pequena contusão física repetida diariamente. O cérebro do idoso não tem a mesma capacidade de depuração de toxinas que o cérebro de um jovem, e cada nitrito ingerido é um degrau a menos na escada da sua lucidez. O quarto alimento que eu peço encarecidamente que você retire da sua vida, ou reduza ao mínimo absoluto, se quiser chegar aos 90 anos com a mente brilhante, é o açúcar refinado e as farinhas brancas de alto índice glicêmico, o que inclui pães, bolachas e massas processadas. Quando você consome esses carboidratos simples, o seu sangue recebe uma inundação violenta de glicose, o que obriga o seu pâncreas a liberar uma quantidade industrial de insulina para tentar normalizar o sistema. Com o passar do tempo, as células do seu cérebro, sobrecarregadas por esse ciclo de picos e quedas, desenvolvem o que chamamos de resistência à insulina cerebral. O ponto crucial que você precisa entender é que a insulina no cérebro não serve apenas para metabolizar o açúcar.
Ela é uma molécula de sinalização fundamental para a plasticidade sináptica, ou seja, para a sua capacidade biológica de aprender coisas novas e consolidar memórias antigas. Sem a ação correta da insulina, os seus neurônios entram em um estado de inanição. Eles morrem de fome, mesmo que haja açúcar sobrando ao redor deles. É por essa razão exata que o Alzheimer é hoje chamado por muitos cientistas de diabetes do cérebro ou diabetes tipo 3. Além disso, o açúcar provoca um processo chamado glicação, onde as moléculas de glicose se grudam nas proteínas do seu cérebro, criando o que chamamos de AGEs, ou produtos finais de glicação avançada. Imagine esses AGEs como uma ferrugem biológica que trava as engrenagens da sua memória e endurece os seus tecidos cerebrais. Se você é viciado em doces, refrigerantes ou massas brancas, você está literalmente deixando a sua memória enferrujar até que ela pare de funcionar de vez. Antes de eu te entregar o protocolo prático, detalhado e transformador de 4 semanas, para você limpar o seu cérebro dessa poluição alimentar e restaurar a sua clareza mental perdida, eu quero te lembrar de uma verdade metafísica e biológica. O seu cérebro é um órgão de uma plasticidade incrível, e ele possui uma capacidade de regeneração que a medicina antiga julgava impossível, mas que hoje sabemos ser real. Ele pode criar novas rotas neurais se você parar de agredi-lo com venenos químicos. Se este conteúdo está te mostrando um caminho de esperança, se ele está te dando as ferramentas de poder que o seu médico, na pressa do consultório, talvez nunca tenha mencionado, se inscreva agora, se ainda não fez isso, e compartilhe este vídeo imediatamente com aquela amiga ou familiar que vive reclamando que está ficando esquecida ou que a idade chegou. Vamos criar uma rede de proteção e soberania para a mente da terceira idade brasileira. E eu quero saber de você agora. Qual desses 4 alimentos você consome com mais frequência hoje em dia? São os óleos de soja, os adoçantes de gotinha, os embutidos do café da manhã ou o açúcar do cafezinho? Comente aqui embaixo, pois eu leio cada relato para entender qual é o maior desafio nutricional da nossa comunidade de longevidade, para que você não se sinta perdida diante de tantas informações técnicas. Eu desenhei um protocolo de 4 semanas, um plano de ação de elite para você aplicar a partir de amanhã. Este plano não visa apenas a estética, mas sim a desinflamação profunda do seu sistema nervoso central, dando aos seus neurônios a chance preciosa de voltarem a se comunicar com eficiência e rapidez. Na primeira semana, o seu foco absoluto deve ser a auditoria da despensa e a substituição das gorduras estruturais. Você vai pegar todos os óleos de soja, milho e canola, bem como todas as margarinas que habitam a sua casa, e vai descartá-los sem dó. Substitua essas substâncias por gorduras estáveis e ancestrais que o cérebro humano reconhece há milênios. Comece a usar apenas azeite de oliva extra virgem, preferencialmente em vidros escuros e com acidez baixa, para temperar e finalizar os seus pratos. Para cozinhar ou selar alimentos, utilize manteiga clarificada, banha de porco artesanal ou óleo de coco. A gordura de boa qualidade é o tijolo fundamental que constrói a bainha de mielina, o isolamento dos seus neurônios. Ao mudar a fonte de gordura já na primeira semana, você começa a reduzir a inflamação na barreira hematoencefálica e a melhorar a fluidez das suas membranas celulares. Você vai notar, logo nos primeiros 7 dias, que o seu sono começará a ficar mais reparador e aquela irritabilidade mental sem motivo vai começar a diminuir drasticamente. Na segunda semana, você vai iniciar o protocolo de extermínio dos químicos sintéticos. Retire do seu campo de visão todos os produtos que contenham aspartame, sacarina ou ciclamato. Se você sente uma necessidade desesperada de adoçar, utilize quantidades mínimas de estévia pura, ou aprenda a apreciar o sabor real e complexo dos alimentos e das frutas. Nesta mesma semana, você fará um pacto de honra com a sua memória
e cortará radicalmente o consumo de presuntos, salsichas e qualquer carne processada. Substitua essas proteínas mortas e químicas por ovos caipiras, ricos em colina, ou por peixes de águas frias e profundas, como a sardinha, que é uma bomba natural de ômega 3. Ao remover os nitritos e os adoçantes sintéticos, você interrompe o bombardeio de neurotoxinas diretas que estavam paralisando os seus neurotransmissores. É muito comum que, nesta segunda semana, os pacientes relatem um aumento nítido na clareza do pensamento e uma melhora na velocidade com que conseguem processar informações complexas, como uma leitura ou um filme. Na terceira semana, você entrará na fase do choque de glicemia e resgate da insulina cerebral. Você vai reduzir drasticamente, ao ponto de quase zerar, o consumo de açúcar refinado, doces industriais e pães de farinha branca. Substitua esses picos de glicose por carboidratos de baixo índice glicêmico e alta densidade nutricional, como as nozes, as castanhas, o abacate e os vegetais de folhas verdes escuras, que são abundantes em ácido fólico e antioxidantes poderosos. O objetivo central aqui é baixar os níveis de insulina circulante no seu sangue, para que o seu cérebro, que estava surdo para esse hormônio, volte a ser sensível e comece a captar energia de forma eficiente novamente. Você pode sentir um pouco de cansaço ou uma leve dor de cabeça nos primeiros 2 dias, o que é um sinal de que o seu cérebro está passando por uma limpeza metabólica. Logo em seguida, você sentirá uma disposição mental e uma memória de curto prazo que não experimentava há décadas. Na quarta semana, você deve focar na reconstrução sináptica através da hidratação celular e do aporte de nutrientes-chave. O cérebro humano é composto por cerca de 75% de água, e a desidratação leve e crônica é uma das causas mais comuns de confusão mental e apagões na terceira idade. Beba pelo menos 2 litros de água mineral, de boa qualidade por dia, distribuídos ao longo das horas. Comece a ingerir diariamente alimentos ricos em colina, como a gema do ovo levemente cozida, que é o precursor direto da acetilcolina, o principal neurotransmissor envolvido na formação da memória e do aprendizado. Use esta semana final para consolidar os novos hábitos e observar com orgulho como a sua capacidade de retenção de dados melhorou. Você vai perceber que os nomes das pessoas agora voltam à sua mente com rapidez, que você não esquece mais onde colocou as chaves e que não se sente mais perdida no meio de conversas em grupo. A sua memória está sendo literalmente reconstruída de dentro para fora, através da pureza do que você ingere. Eu preciso ser muito direta e honesta com você sobre algo que a publicidade agressiva de alimentos tenta mascarar a todo custo, através de embalagens enganosas. O sistema industrial não está minimamente preocupado com a sua lucidez ou com a sua independência aos 80 ou 90 anos de idade. O objetivo deles é o sabor viciante, o baixo custo de produção e a validade eterna nas prateleiras. Se você tem mais de 60 anos, você não pode mais se dar ao luxo perigoso de comer como um jovem de 20 anos que tem um metabolismo de queima rápida e uma reserva biológica imensa. O seu corpo agora exige respeito, precisão nutricional e alimentos que forneçam informação de saúde para as suas células e não apenas calorias vazias. Não permita que o conforto momentâneo de um alimento ultraprocessado roube de você o direito sagrado de reconhecer o rosto dos seus filhos e de contar as suas histórias de vida para os seus netos no futuro. A boa nutrição é a forma mais barata, poderosa e eficiente de medicina preventiva que existe no planeta. Ao longo desses 12 anos de experiência clínica, eu vi que os idosos que mantêm a mente mais brilhante, ativa e jovial não são necessariamente aqueles que tomam as pílulas mais caras para a memória ou que gastam fortunas em clínicas de repouso. São aqueles que, em um ato de rebeldia saudável, decidiram que o seu corpo é um templo sagrado de vida e não uma lixeira para os resíduos da indústria alimentícia moderna.
O seu cérebro aos 60 ou 70 anos ainda possui uma capacidade neuroplástica incrível de criar novas conexões se você fornecer a ele o combustível correto e um ambiente biológico livre de toxinas oxidantes. O exercício mental, como ler, fazer palavras cruzadas ou aprender um novo idioma, só surte efeito se o terreno biológico do seu cérebro estiver limpo e bem nutrido. De nada adianta tentar exercitar a memória se os seus neurônios estão mergulhados em uma sopa inflamatória de açúcar, óleo oxidado e conservantes químicos. No entanto, eu também preciso ser responsável e dizer que existem situações onde a perda de memória já avançou para um estágio degenerativo que exige um acompanhamento médico multidisciplinar rigoroso e, por vezes, o uso de medicações específicas. Se você perceber que a perda de memória é acompanhada de mudanças bruscas e inexplicáveis de personalidade, desorientação espacial severa ou a perda total da capacidade de realizar tarefas básicas do cotidiano, como se vestir ou se alimentar, procure um neurologista ou um geriatra de confiança imediatamente. O protocolo que discutimos aqui hoje é a base alimentar fundamental para proteger, prevenir e recuperar a função cerebral em casos de declínio leve ou como uma estratégia de blindagem preventiva. A dieta correta é o alicerce inabalável da saúde, mas em casos de patologias instaladas, ela deve ser sempre a aliada estratégica do tratamento médico convencional. A verdadeira segurança e paz de espírito na terceira idade vem do equilíbrio inteligente entre o que a ciência médica nos oferece de melhor e o que nós fazemos por nós mesmos dentro da nossa própria casa, em cada escolha no supermercado. Não se deixe levar por promessas vazias de suplementos mágicos que prometem recuperar a memória em 7 dias, sem que você precise mudar uma vírgula na sua alimentação destrutiva. Não existe pílula no mundo que vença uma dieta que agride o cérebro 3 vezes ao dia. A mudança real e duradoura acontece no carrinho do supermercado e no fogão da sua cozinha. Se o seu médico, ao te ouvir reclamar de esquecimento, nunca te perguntou detalhadamente o que você come e quais óleos você usa para cozinhar, saiba que ele está ignorando a causa primária e biológica do seu problema. Busque profissionais que valorizem a chamada medicina do estilo de vida, que trata a raiz e não apenas os sintomas. Eu quero que você feche os olhos por um segundo e se visualize agora daqui a 10, 15 ou 20 anos. Imagine-se sentada em uma mesa festiva, cercada por amigos e familiares, conversando com uma clareza invejável, com bom humor e com uma memória vibrante, lembrando de cada detalhe, de cada viagem e de cada lição da sua trajetória. Essa visão de futuro, essa velhice soberana e lúcida, depende quase que exclusivamente das decisões estratégicas que você toma hoje, neste exato momento, ao escolher o que vai colocar no seu prato na próxima refeição. Escolher o alimento certo agora é garantir que a sua mente permaneça o lugar seguro, brilhante e acolhedor que ela sempre foi ao longo de toda a sua vida. O seu valor como ser humano está intrinsecamente ligado à sua consciência, e proteger essa consciência é o seu dever mais sagrado e a sua maior prova de amor próprio. O conhecimento que eu te entreguei hoje através deste roteiro denso e verdadeiro é um escudo de poder contra o declínio cognitivo e contra a desinformação nutricional que assola o nosso país. Use-o com sabedoria e com rigor. Leia cada rótulo, como se a sua vida dependesse disso, pois a sua lucidez, de fato, depende. Fuja do que é artificial, do que é processado e do que tem nomes químicos que você não consegue pronunciar. Volte para a comida de verdade, aquela que os seus avós e bisavós reconheceriam como alimento vindo da terra e da natureza. A vida, depois dos 60 anos, pode ser, sem dúvida alguma, a fase mais lúcida, produtiva e gratificante da sua existência, se você souber nutrir o seu cérebro com o que ele realmente precisa para brilhar. Eu vou continuar aqui, trazendo estas verdades duras e mergulhando fundo na ciência da longevidade,
para te dar todas as ferramentas necessárias para envelhecer com poder, com clareza e com uma memória inabalável. Antes de terminarmos este nosso encontro de hoje, eu quero reforçar um ponto de acolhimento. Se você está se sentindo sobrecarregada ou se acha que é tarde demais para mudar os seus hábitos, saiba que o cérebro humano é o órgão mais resiliente do universo conhecido. Cada refeição saudável que você faz é uma nova oportunidade de cura e de silenciamento da inflamação. Comece pequeno. Comece mudando o seu óleo de cozinha hoje mesmo, sem falta. Converse com a sua família sobre essas mudanças, explique a importância de proteger a mente e traga as pessoas que você ama para essa nova rotina de saúde e vitalidade. A saúde da mente é, acima de tudo, um projeto familiar de amor e cuidado mútuo. E se você quiser saber mais sobre os exames de sangue específicos que podem detectar precocemente se o seu cérebro está sofrendo com a inflamação invisível, não perca o nosso próximo vídeo informativo que vai aparecer na sua tela em alguns instantes. Lá, eu vou te mostrar como ler os sinais químicos do seu corpo antes que a memória desapareça de vez. Agora eu encerro este nosso encontro com uma pergunta final que vai direto para a sua essência e para o seu futuro. O que vale mais para você hoje? O prazer momentâneo e viciante de um alimento industrializado e processado, ou a garantia absoluta de que você terá a sua mente lúcida, independente e vibrante para viver os melhores e mais doces momentos da sua velhice ao lado de quem você ama? Pense nisso com calma, com carinho e deixe o seu comentário sincero abaixo. Eu leio cada um de vocês e busco trazer os temas que mais protegem e fortalecem a nossa comunidade de idosos conscientes e soberanos. O seu despertar para uma mente inabalável começa no momento exato em que você decide que o que você come é a sua principal e mais poderosa ferramenta de inteligência. Obrigada por confiar no meu trabalho, na minha experiência e por dedicar este tempo precioso à sua saúde cerebral e ao seu futuro como um todo. Nós estamos construindo juntos uma nova forma de envelhecer no Brasil, uma forma baseada na verdade absoluta, no conhecimento científico de ponta e no respeito profundo à nossa biologia humana sagrada. Um abraço carinhoso da sua consultora e mentora Beatriz Lima. E até o nosso próximo despertar de saúde, clareza e longevidade. Vá com segurança, vá com informação de qualidade e proteja a sua memória com toda a sabedoria que os seus anos de experiência de vida te deram. Você é, sem sombra de dúvida, o seu bem mais precioso, e a sua mente lúcida é o seu maior e mais belo legado para as próximas gerações. Até breve, em nosso próximo encontro transformador.